declarações do Peraí, a presidente. gente não vai falar nada do Plano Real? Ah, fala então. Nem uma palavrinha. Gente, o Plano Real foi A gente tava falando aqui fora do ar. sucesso estrondoso. Foi um negócio assim que até hoje é usado como... É citado como um dos planos mais engenhosos e mais bem-sucedidos no controle da inflação e mostra como é importante um consenso, o esforço, a costura política para você mudar um país, né? Aquilo não foi apenas o desejo e a canetada de um líder carismático. Aquilo foi um acerto nacional. Claro, havia as oposições de praxe, né? Os partidos mais inclinados à esquerda eram contra. Economistas de muito respeito achavam que aquilo não ia dar certo. Maria da Conceição Tavares era uma delas, né? Ela não acreditava que o Plano Real seria bem sucedido. Estava errada, né? Era uma grande economista, uma grande figura, mas como muitos outros, enganou-se. O Plano Real mudou o Brasil. Aliás, é importante a gente falar que o partido do atual presidente também foi contra, né? O PT fez forte oposição ao Plano Real. Né? Hoje a opinião, espero, seja diferente do presidente, mas na época ele liderou uma oposição muito forte mesmo à implantação do Plano Real, que trouxe estabilidade ao Brasil, que criou uma classe média sólida. O Ivan estava lembrando aqui, 96, 97, era a época em que as pessoas conseguiam viajar para o exterior. Eu, que era de uma família de classe média, consegui conhecer a Europa, viajei para os Estados Unidos pela primeira vez na minha vida. O Ivan, o que você falou? Tomava o chamito, né? Tomava Yakult. Tomava Yakult, tinha despesa cheia de coisas. E é importante a gente lembrar das raízes, né? Dos nossos problemas quando o assunto é inflação. A Juliana Rosa vai falar mais a respeito do assunto, mas quem nos herdou a hiperinflação, uma dívida completamente fora de controle, foi o regime militar. O Brasil teve 13 planos de tentativa de contenção da inflação entre 1979 e 2014. 2014. Em 1994, quando finalmente o Plano Real foi o último deles. Então começou ainda no regime militar, tá? A herança desse descontrole econômico foi do regime militar. Para aqueles que pensam que aquela foi uma época de grande bonança, de grande competência, em que não havia corrupção, em que tudo era belo e magnífico, é lembrança de quem não viveu aqueles tempos, ou que tem uma boa memória daqueles tempos, porque ele próprio era uma pessoa mais jovem. O Brasil foi colocado numa espiral de caos pelos generais. Tá? É importante que se diga isso. Quando José Sarney assumiu o governo em 1986, a educação pública estava uma porcaria, o Brasil tinha uma dívida com o FMI impagável e a inflação completamente fora de controle. O Plano Real veio para nos colocar nos trilhos. Foi o primeiro passo, mas um primeiro passo muitíssimo bem dado. E a gente, é sempre bom lembrar que a nossa moeda, o real, não é apenas uma moeda. Hoje ela está num momento de crise, mas ela tem resistido desde então. Lá se vão 30 anos, né? Aquilo foi mais que uma moeda. Aquilo foi um projeto de país, que aos trancos e barrancos tem sido bem sucedido. Então, parabéns a todos os envolvidos e parabéns a nós, né? De alguma maneira. Aliás, o momento não podia ser menos propício, né? Itamar Franco não era um presidente forte, um presidente que não foi eleito, que não teve votos. Aquilo era um ano eleitoral, um ano de eleição presidencial, quando dizem nada acontece no Brasil. Aconteceu. Né? Um dos episódios mais importantes da história do país aconteceu em um ano eleitoral. Então, nós somos capazes. Tá? É sempre bom a gente lembrar disso nesses 30 anos, nesse aniversário de 30 anos do Plano Real. O Pablo Fernandes está me mandando aqui um resumo de como era o mundo naquela época. O salário mínimo era de R$ 64,79. R$ 64. Falou que foi o primeiro salário dele. Foi o primeiro salário dele. Ah, mas R$ 64 era outra coisa. Sim, eram 64 dólares, que hoje seria o equivalente a algo em torno de R$ 350. Nosso salário mínimo é 4 vezes maior que isso. Tá? Então, evoluímos. No final das contas, melhoramos esse tempo todo.